Olá galera, tudo bem? A aula de hoje será de adição vetorial. Mas por que somar vetores? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos relembrar o que é um vetor. Um vetor é uma representação gráfica, uma reta orientada que precisa ter, além da direção e do módulo que é o tamanho, necessita também possuir um sentido, que é a extremidade dessa reta, que é uma flechinha, né, representada por uma flecha. Bom, então, por que somar vetores? Aqui eu coloquei dois exemplos, exemplo 1 e exemplo 2. No exemplo 1, nós temos duas pessoas aplicando força na mesma direção e mesmo sentido. Pode estar puxando ou empurrando, tanto faz, mas as forças aplicadas, tanto pela pessoa que aplica a força de módulo 60 newtons, F1, e a pessoa que aplica uma força de 80 newtons, F2, né, módulo de 80 newtons, estão empurrando para a mesma direção e mesmo sentido. Se não houver nenhuma força adicional nesse sistema que possa desequilibrar além dessas, nós sabemos que só há um local para esse corpo ir, para a direita. Ó, horizontal para a direita, horizontal para a direita. Mas qual é a diferença? Bom, quando nós vamos analisar vetorialmente, nós sabemos que para a direita não está agindo só 60 newtons. Está agindo 60 e está agindo também 80. Porque nós já temos subentendido qual será o valor. Mas vamos calcular, né? Como eu faço a adição vetorial? Por se tratar de uma figura geométrica, eu necessito desenhar, representar graficamente, para que eu possa construir a adição vetorial do vetor F1 mais F2. E aí, gente, muito cuidado. Quando eu vou calcular o vetor F1 mais o vetor F2, eu tenho que tomar cuidado que apareceu a flechinha em cima, significa que eu estou considerando o módulo, a direção e o sentido. Ó, letra, que representa a grandeza física, com a flechinha em cima da letra, significa que eu não posso considerar só os valores. Eu preciso considerar também o quê? Módulo, direção e sentido desses dois vetores. Se nós vamos somar dois vetores, a soma dos dois nós chamamos de força resultante, que é a soma de todos os vetores que estão ocorrendo, agindo sobre esse corpo. Quando eu for construir, eu tenho que pensar assim, gente, qual que é o ângulo entre os dois? Se os dois estão paralelos na mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 ou 360 graus, se nós analisarmos o plano cartesiano. Quando eu coloquei aqui, né, eu preciso então, além do módulo, representar graficamente. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro vetor F1, vou desenhar aqui embaixo, é o mesmo vetor. Eu posso desenhar o vetor onde eu quiser, mas eu não tenho direito de alterar nenhuma de suas três características, que são módulo, direção e sentido. Tá? Módulo, tamanho, direção, que é a reta, e sentido, a flechinha. Como que eu vou encaixar isso? Final do primeiro vetor, que é a ponta da flechinha, e aí eu encaixo o início do segundo vetor, que é a parte que não tem a flechinha. Ambos apontam para a direita horizontalmente. Então está aqui, vetor F1, vetor F2. Pessoal, o que é a setinha em cima do vetor? A setinha significa, o que é a setinha em cima da letra? A setinha indica que você está considerando as três características, módulo, direção e sentido. Depois que eu desenhei os dois, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o primeiro início até o último final. O certo é desenhar em cima. Mas se eu desenhar em cima, nós teremos uma imagem muito confusa para você observar. Então eu vou representar embaixo. Ó. Esse é o meu vetor resultante. Vou colocar aqui. Pronto. Força resultante. Aí eu posso considerar matematicamente a escrita da notação de duas formas. Como? Vamos lá. Ou eu coloco assim, ó. Está aqui a minha soma.
Então agora eu vou fazer o seguinte, módulo do vetor força resultante mais, é igual o módulo da força F1 mais o módulo da força F2. Pronto. Em módulo. Só que eu posso representar de outra forma, que é aceita. Você está com preguiça de desenhar em módulo e a setinha em cima? Coloca apenas a letrinha, ó. Está aqui, força resultante é igual F1 mais F2. Quando eu coloco em módulo, ou quando eu coloco a letrinha sem colocar a setinha em cima da letra, agora eu não estou preocupando mais com a direção e sentido. Por que eu não estou? Porque eu já representei aqui, ó. Já está desenhado. Então agora eu vou preocupar apenas com o valor. Então eu vou substituir. Como estão para a mesma direção e mesmo sentido, possuem o mesmo sinal. Já vou falar sobre isso. F1 vale quanto? 60 newtons o módulo. E F2 vale 80 newtons de módulo. Vale não, né, gente? Possui seria a palavra mais adequada. Então, a força resultante possui um módulo de 140 newtons. Pronto. Pessoal, por que eu disse que os sinais são iguais? Se eles são paralelos na mesma direção e mesmo sentido, e os dois apontassem para a esquerda em uma orientação com o plano cartesiano, os dois seriam negativos. E aí ficaria menos 60 mais menos 80, que daria menos 140. Então, quando são paralelos, na mesma direção e no mesmo sentido, nós temos o quê? Uma adição simples. Só somar os módulos, certo? Mas o que acontece quando nós temos a aplicação dessas forças em sentidos opostos? Aí muda a configuração da coisa, né? Olha só, continua sendo uma adição vetorial. O módulo da força, a força resultante é o produto, né, o resultado da soma do vetor F1 mais o vetor F2. Mas aí, gente, quando eu for calcular o módulo, eu tenho que considerar que são vetores opostos, possuem mesma direção e mesmo sentido. Olha o ângulo entre eles. Imagina um plano cartesiano aqui. Um está para a direita, o outro para a esquerda. Então nós sabemos que o ângulo entre eles é de 180 graus. Isso faz com que um tenha que ser positivo, o outro negativo. Então fica uma dica. Quando eu não tenho um plano cartesiano para me orientar, coloque o maior como positivo e o menor como negativo, porque você pode escolher isso. Agora, quando ele fala que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, ou que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo, você deve considerar a orientação dos sinais. Não é o caso aqui. Bom, está aqui. Eu vou fazer o quê? Vou desenhar o meu vetor. Como fica isso? Vou pegar o vetor F1, que é horizontal para a esquerda, vou representá-lo aqui, meu vetor F1, copiando com as mesmas características, mesmo módulo, então mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Só que final do primeiro, eu tenho que encaixar com o início do segundo. E o segundo vetor, então eu vou fazer isso aqui, ó, trazer ele para cá. E ele continua apontando para a direita. Eu tenho que fazer isso, gente. Tem que manter essa característica dele. Qual que é a característica? Módulo, direção e sentido. Pessoal, vocês notaram que eu não usei uma régua para medir o tamanho do vetor com precisão. Não fiz isso, eu não preciso. Eu só tenho que respeitar o quê? Ó, o vetor F1 é menor que F2. Então eu tenho que desenhar na mesma proporção. Se eu não desenhar na mesma proporção, os dois ficariam com o mesmo tamanho. Aí iria impossibilitar isso aqui, ó. Depois que eu conectei o final do primeiro com o início do segundo, eu tenho o primeiro início e o último final. E o que eu devo fazer? Igual no exercício anterior, eu tenho que ligar o primeiro início até o último final com uma linha reta. Esse é o meu vetor resultante. E aí aponta para cá. É o comum a se cometer no estudo de vetores, é isso aqui, ó. Colocar a setinha vermelha para a esquerda. Por quê? Porque você acostuma.
sempre fala, final do primeiro, início do segundo, então tem que pegar esse final e colocar nesse início. Sim, nesses vetores sim, mas no resultante não. Quando você ficar na dúvida, faz a seguinte lógica. Se uma pessoa mais forte, por que mais forte? 80 newtons. A outra mais fraca, 60. Puxa um contrário ao outro, significa que quem vai ganhar? O maior. Então o resultado tem que estar no sentido do maior. Pensa tudo como se fosse uma brincadeirinha de cabo de guerra. Então olha o que acontece. Vou pegar aqui a minha equação e vou calcular o módulo. Força resultante, não coloquei a setinha, por quê? Porque agora eu quero o módulo, quero o valor. Então vai ficar módulo de F1 mais o módulo de F2. Mas, gente, eu vou colocar o F2 como negativo. Lembra o que eu falei? Quando eu não sei quem é positivo e quem é negativo, eu escolho o maior como positivo e o menor como negativo. Então vai ficar assim, menos F1, tá aqui, mais F2. Pronto. Substituindo, vai ficar como? Força resultante é igual menos 60, menos 60, mais 80. Esqueci a cor aqui, corrigindo, mais 80. Então, o módulo da minha força resultante é de 20 newtons. Sabe o que isso representa? Isso representa que, quando duas pessoas puxam a caixa, uma para a direita com 80 newtons e outra para a esquerda com 60 newtons, desses 80, 60 newtons é para impedir que esse corpo consiga trazer a caixa para cá. E os outros 20 é o que sobra na caixa para poder colocar ela na mesma direção e mesmo sentido que ele. Por isso, o nosso módulo da força resultante é 20 newtons e aponta para onde? Horizontal para a direita, no sentido do maior vetor. Ok? O próximo exemplo é quando nós analisamos forças perpendiculares ou ortogonais. Gente, vamos lembrar o seguinte. A palavra ortogonal, a palavra perpendicular, a palavra normais entre si, essas três palavras são sinônimos de ângulo de 90 graus. Se falar que um vetor é perpendicular ao outro, se falar que um vetor é ortogonal ao outro, ou falar que dois vetores são normais entre si, ele está afirmando que possui entre eles um ângulo de 90 graus. Ok? Que é o nosso exemplo aqui. Um ângulo, vou colocar aqui, de 90 graus. Ou 270 vai dar a mesma coisa se você analisar no plano cartesiano. Aqui nós estamos analisando um corpo que ele está sendo puxado para o norte e para o leste. Você está olhando em uma perspectiva de cima dele. Então analisa o seguinte. Se é um vetor, fica como? Eu vou calcular a adição vetorial disso. Então vamos lá. Força resultante, o seu vetor, é igual ao vetor F1 mais o vetor F2. Lembrando, eu necessito considerar todas as suas três características de cada vetor. Módulo, direção e sentido. Então vamos lá. Eu tenho dois métodos de desenho. Afinal, se eu falo de retas, vetores, são desenhos, são representações gráficas de certos valores, certas grandezas. Então eu preciso desenhar primeiro. Nós temos dois métodos de desenho. Um que é o método polígono, que nós já estamos usando, né? Que consiste em pegar o primeiro vetor, vou desenhar ele aqui. Primeiro vetor F1, vertical para cima, desenhando com as mesmas características. Módulo, direção e sentido. Tem que ser fiel a essas características. Está aqui F1. O que eu vou fazer agora? Pegar o final de F1 e encaixar no início de F2. F2 é horizontal para a direita. Então eu vou fazer isso. Horizontal para a direita. Pronto. Está aqui o meu vetor F2. O que eu faço agora?
vou pegar o primeiro início e encaixar no último final. Vamos fazer essa representação aqui. Pronto. E aí vamos pensar. Se um puxa para o leste e outro para o norte, é claro que esse corpo vai entre as direções leste e norte. Então, olha só. Para cá é o meu vetor força resultante. Mas vamos lá. E se eu alterar a ordem, vai mudar alguma coisa? Vou pegar o meu vetor F2 como o primeiro vetor, horizontal para a direita, com as mesmas características, modo, direção e sentido. Está aqui F2. E final de F2 eu vou encaixar o início de F1. Deixa eu só apagar aqui e desenhar mais abaixo, para ficar melhor aqui a utilização do quadro, tá? Vamos lá, só desenho de novo aqui, ó. Meu primeiro vetor, que agora é o F2. Final dele, início do segundo vetor, vertical para a direita. Perdão, vertical para cima. Não existe vertical para a direita, né, gente? Então tá aqui, ó. Desenhei. Então agora eu vou pegar o meu primeiro início e encaixar no último final. Então note que não temos alteração da direção, do sentido e do tamanho do vetor. Pronto. Mas antes de calcular, vamos desenhar o método do paralelogramo. Qual é a diferença do método do paralelogramo? A diferença é que não é início com final. É início com início. Então eu vou pegar o primeiro vetor aqui, F1, vou desenhar ele vertical para cima, sempre sendo fiel às características que ele possui. E agora, com o início do segundo vetor, F2. Pronto. Se você observar bem, a estrutura de desenho está igual do primeiro exemplo aqui, ó, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Como o método é paralelogramo, vou traçar projeções paralelas, ou seja, linhas pontilhadas. Pronto. Paralelo a F2 e paralelo a F1. Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Pegar o início de todo mundo aqui, de todos os vetores que se encontram, e ir até o lado oposto. E aí, gente, não importa qual o seu método de desenho. O que importa é que se você seguir qualquer um dos métodos, você pode escolher qualquer um dos dois, você vai encontrar o mesmo resultado gráfico, o mesmo desenho e o mesmo resultado matemático, é o que nós vamos fazer agora. Bom, qual que é a vantagem do F2, do método paralelogramo? O método paralelogramo você poderia ter feito aqui, ó, direto na imagem, paralelo, paralelo e pronto. Polígono está aqui. Mas qual que é a vantagem então do polígono? Polígono eu posso juntar 3, 4, 5 vetores, a quantidade que eu possuir. Que eu tiver no exercício, eu posso colocar. O problema do paralelogramo é que eu só posso fazer o quê? 2 vetores de cada vez. Então a vantagem do polígono é que eu tenho que fazer uma figura de vários lados, aqui no caso 3, fechar a figurinha bonitinha. Aqui são por retas tracejadas. Bom, como vai ficar isso matematicamente? Qual que é o seu objetivo? Achar o tamanho da reta vermelha, o módulo dela, porque a direção e sentido você já encontrou, ó. Ela está mais ou menos aqui, entre o norte e o leste. Então, aqui está a nossa equação. A adição de vetores aqui, agora, será calculada pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o Pitágoras afirma o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A minha hipotenusa é o meu vetor força resultante. Só que eu vou calcular o módulo de F1 mais o módulo de F2. Pronto. E quando eu for substituir isso, só colocar aqui, certo? Ao quadrado, quadrado, quadrado. F1, nós temos o valor de 60 newtons. E F2, nós temos o valor de 80 newtons. Ambos ao quadrado. Então, força resultante, 60 ao quadrado, então nós temos 3.600, 80 ao quadrado, 6.400, 6.400.
mais 3.600, 10.000, potência, vamos efetivar a raiz, e raiz de 10.000, 100 newtons de força. Ou seja, o módulo do meu vetor resultante é o valor de 100 newtons. Não importa o seu método de desenho. Triângulo, retângulo, triângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Pronto. Bem simples e bem fácil. Então não se esqueça, escolha o método e mande ver. Resolva e faça, que se você desenhar corretamente, vai ficar bem tranquilo, bem correto o seu cálculo. Ok? O próximo exemplo será duas forças agindo sobre o mesmo corpo, só que possuindo entre essas forças um ângulo de 60 graus. Então nós temos aqui F1 de módulo 60 newtons, F2 de módulo 80 newtons, e entre elas um ângulo alfa de 60 graus. Pronto. Então, você já pode fazer o método do paralelogramo na figura, aproveitar isso, vou fazer isso aqui, né? E aí tome um cuidado, gente, olha só. O vetor que é horizontal é mais fácil, né? Eu venho aqui, faço uma reta paralela a ele. Qual que é o problema gráfico que vocês, alunos, cometem na hora de desenhar? Um erro que não pode ocorrer. Paralelo ao azul não é reto. Se ele é angulado, tem que ter o mesmo ângulo aqui. Se você não desenhar com o mesmo ângulo, a sua figura vai sair errada. Tá? Bom, fiz ali, bonitinho. E agora eu vou fazer o quê? Pegar o primeiro início aqui, entre eles, até a última extremidade. Pronto. Esse é o meu vetor força resultante, o qual eu preciso encontrar o seu módulo. Bom, a diferença é que não é perpendicular, ou seja, não posso usar Pitágoras, certo? Não é um triângulo, não é um triângulo retângulo, é um triângulo. Se eu for desenhar aqui o método do polígono, fica assim, ó. Vou pegar o primeiro vetor, vou desenhar pequenininho aqui embaixo, tá? Pegar o primeiro vetor, vou escolher F2, e aí final de F2, pego o início de F1. Lembrando que a ordem não altera o resultado. Pronto. Desenhei aqui F1 e F2. E agora eu faço o quê? Primeiro início até o último final. Então, para cá fica o meu vetor força resultante. E aí nós temos um polígono, método do polígono desenhado aqui. E aí, como não é um triângulo retângulo, eu não posso usar teorema de Pitágoras. Então eu vou fazer uso da lei dos cossenos. Vou colocar aqui. Lei dos cossenos. E na lei dos cossenos nós aprendemos o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que na matemática você aprendeu que esse sinal é negativo. Em uma outra aula de matemática eu vou explicar para você por que na matemática você usa negativo e por que na física é positivo. Para quem já sabe, é só relembrar. Aqui o ângulo entre eles é 60, mas no polígono é 120. Então eu uso um ângulo complementar. Ainda ficou com dúvida? Relaxa do porquê do sinal. É numa próxima aula dedicada apenas à geometria plana. Ok? Então vamos lá. Eu quero calcular o módulo da força resultante, que é o A. Então vai ficar como? Aqui é o meu vetor A. Vou chamar de A. Vou chamar qualquer um aqui, não importa a ordem. C e B. Pronto. E agora eu vou substituir ali. Então, o módulo da força resultante ao quadrado é igual ao vetor B ao quadrado, módulo dele, né? Mais o vetor C ao quadrado. Opa, coloquei 2 vezes ao quadrado. Ó. Mais 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo entre eles. Ok? Então agora vamos substituir os valores e efetivar o cálculo. Primeiramente, substituição. Força resultante igual. O vetor B é F1, vale 60. Pessoal, aqui também não importa a ordem, porque é uma adição e multiplicação. E a ordem não altera o resultado. 60 ao quadrado
mais 80 ao quadrado mais 2 vezes 60, que é B, vezes 80, que é C, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio. Pronto. Então vamos começar aqui a dar vida a esse cálculo. Efetivando uma parte, nós temos 60 ao quadrado, 3.600, mais 80 ao quadrado, 6.400, mais, bom, se eu tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, vou simplificar, vai dar 1. Então vai restar para mim apenas quem? 60 vezes 80, 4.800. 3.600 mais 6.400 mais 4.800 nos dá um valor de 14.800. Potência, vamos passar aqui, raiz. E raiz de 14.800 é aproximadamente 121,65 newtons. Vai dar uma dízima aqui. Pronto. Então, o módulo desta força resultante será de 121,65 newtons, aproximadamente. Gente, vamos lembrar o seguinte. Vetores não se faz com soma algébrica simples. Eu preciso encontrar o comprimento do vetor resultante. Isso é geometria, ok? Bom, por hoje só. E até semana que vem façam os exercícios da lista de adição vetorial. E um abração.